Green for Tea. Available, efficient, sustainable. Olá, seja bem-vindo ao Green Talks, mais um canal de comunicação e conteúdo da Green for Tea. Esse podcast estará disponível no Spotify, em nosso canal no YouTube e também em nossas mídias sociais. Me chamo Fabiano Mazei e sou jornalista da Green for Tea. Nesta quinta edição, teremos uma conversa com Roberto Spaces, cofundador e CEO da Cipópolis, sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados que acaba de entrar em vigor. Olá, Roberto, muito obrigado pela sua presença. Oi, Fabiano, eu que agradeço o convite, é um prazer estar de volta aí no Green Talks. Muito bem, vamos começar para definir do que se trata a Lei Geral de Proteção de Dados e por que ela é tão importante. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que o pessoal apelidou de LGPD, é a primeira legislação do Brasil que disciplina o uso e o tratamento de dados pessoais de cidadãos brasileiros ou no território nacional, né? Até então, a única lei que fazia alguma menção a isso era o Marco Civil da Internet, que tratava muito superficialmente dessa questão, dava algumas orientações, mas não especificava como os dados pessoais podem ser usados, o que é legal, o que não é, quais são os limites no uso de dados pessoais. Essa legislação aí brasileira, ela vem na sequência aí de algumas leis internacionais que começaram também a disciplinar o uso e o tratamento de dados, tanto nos Estados Unidos, mas aí especificamente na Califórnia, né, que a Califórnia foi o primeiro estado ali nos Estados Unidos que se preocupou com essa questão, e mais recentemente na Europa, com a GDPR, que é a General Data Protection Regulation, que é a regulação geral de proteção de dados que se aplica ao território da União Europeia, né? Então essas leis elas começaram a disciplinar aí o uso de dados pessoais, e o Brasil também, na sequência dessas legislações, também criou uma lei para determinar o que é possível fazer, o que não é possível. A LGPD é importante porque é a primeira lei desse sentido no Brasil. Ela diz respeito não só aos dados dos brasileiros, mas também aos dados pessoais que sejam tratados no território nacional. Então, se você tem uma empresa que opera fora do Brasil e coleta dados de pessoas de outros países, mas que o tratamento é dentro do Brasil, essa empresa também está sujeita à LGPD. E também se você fornece serviços dentro do território nacional, ou se você coleta dados também no território nacional. Então, imagine que você é uma empresa estrangeira e você tem algum serviço que é usado aqui no Brasil e os dados são coletados aqui dentro do Brasil, mesmo que sua empresa não seja estabelecida no Brasil, ela também está sujeita à LGPD. É importante ter uma lei de tratamento de dados pessoais, porque cada vez mais a gente usa equipamentos de computadores, equipamentos tecnológicos no nosso dia a dia, e esses equipamentos coletam cada vez mais informações sobre o que a gente faz e sobre o que a gente pensa, sobre nossos gostos, nossas preferências, e sem uma disciplina no tratamento dessas informações, a privacidade, até a vida das pessoas pode estar em jogo, né? Então, alguns efeitos ruins, negativos aí da falta de limites nesse tratamento podem ser desde uma pessoa ter um emprego negado por causa de uma doença, podem ser problemas problemas familiares. Nos Estados Unidos tem casos até de suicídio, né, de empresas que tiveram seus dados vazados e pessoas que, quando se descobriu que essas pessoas faziam uso de alguns serviços ali fornecidos na internet, que tiveram os dados dos usuários vazados, a pessoa acabou se matando, se suicidando em razão do impacto que aquela revelação podia causar na vida dela, né? Então, assim, é um assunto extremamente sério.
os dados pessoais viraram, o pessoal chama que virou novo petróleo, né? Então tem muitos modelos de negócio que são baseados no uso intensivo de dados pessoais para prever comportamentos, sugerir produtos, antecipar necessidades e que podem ter consequências danosas para o cidadão. Então, é importante que se estabeleçam quais são os limites de uso desses dados para evitar esse tipo de situação, como eu citei aí, de caso de suicídio ou assassinato. Até teve nos Estados Unidos também casos de pessoas que foram assassinadas em cima de informações pessoais que vazaram e que permitiram aí a identificação da pessoa e tal, e levaram à morte, né? Então, essa legislação é extremamente importante para disciplinar esse uso de dados pessoais no território brasileiro. Perfeito. Deu clara noção da importância desse tema e dessa legislação. Agora, eu quero saber qual o impacto da LGPD na indústria do TI. O impacto na indústria de TI é muito grande, porque hoje em dia, grande parte das empresas que atuam nessa área de tecnologia tratam algum tipo de dado pessoal, né? É muito difícil você encontrar algum negócio, algum modelo de negócio, desde varejo online, por exemplo, que precisa de nome, endereço de pessoas para entregar compras, né? E que acumula aí histórico de compras, histórico de itens buscados por cada pessoa. Você tem aí toda uma área de reconhecimento facial e de aplicação de aprendizado computacional para identificação de imagem, identificação de face, identificação de pessoas a partir de imagens. Você tem uma série de aplicações da tecnologia que acabam tratando de dados pessoais e que tem às quais a LGPD se aplica, né? Então, a LGPD define uma série de requisitos para o tratamento de dados pessoais, desde o direito a que o indivíduo saiba se seu dado é tratado ou não pela empresa, até suporte por exemplo, apagar os dados pessoais de alguma pessoa se ela solicitar, né? Então, uma vez que eu trate dados pessoais de alguém, eu tenho que permitir que essa pessoa peça para apagar os dados e eu tenho que provar para ele que eu apaguei os dados dele do meu registro, uma vez que ele decida que não dá mais autorização para o tratamento, né? Então, praticamente todo o mercado de TI tem que se adaptar a isso e vai ter que mudar não só processos, né, de uso dos dados, mas muitas vezes adaptar seus produtos para que eles processem dados pessoais de acordo com o determinado na LGPD. Um caso aí, por exemplo, é a cessão de dados pessoais de usuários para terceiros, né, para empresas terceiras, que era algo que era realizado aí por grande parte das empresas que coletavam dados e que às vezes elas mesmas não iam usar aqueles dados pessoais, mas elas forneciam isso para terceiros, parceiros, que processavam os dados pessoais para inferir alguma informação, para fazer algum marketing direcionado, alguma coisa nesse sentido. E isso agora com a LGPD ficou muito mais limitado e disciplinado. Então, as empresas que fazem esse tipo de tratamento, ou que fornecem dados dessa forma, têm que solicitar autorização do cidadão. Então, muitas vezes vai ser necessário, inclusive, redesenhar produtos, até redesenhar modelos de negócio que eram apoiados bastante na venda de dados pessoais para tentar identificar outras formas de sustentabilidade econômica, outras fontes de receita, que não seja exclusivamente o comércio de dados pessoais coletados sem motivo, com motivo único de revender e de monetizar isso perante parceiros. Então, como você explicou agora, as empresas que têm negócios com base em análise de dados terão que se adaptar de forma muito rápida para continuarem ativas e legalizadas, né? Existia um padrão aí das empresas de, na dúvida, coleta o dado, né? Quer dizer, eu não sei muito para que eu vou usar,
mas já tenho aqui um usuário que está usando meu aplicativo, ele já está fazendo algumas coisas. Vamos coletar o máximo de informação dele possível para depois ver se a gente consegue usar isso para alguma coisa e eventualmente a empresa não usava nem para o próprio negócio dela, mas ela monetizava vendendo para terceiros. Então existia essa tendência aí de um guarda-chuva aí coletar o máximo de informação possível e depois ver o que acontece. Isso se tornou um risco, né? Em inglês é liability, né? Que a gente fala. Quanto mais dado pessoal você armazena e você guarda na sua estrutura, maior o risco de você ter uma ação legal contra aquilo, de você ter que responder judicialmente, ter que pagar multas, que a LGPD prevê multas bastante altas, caso as empresas desrespeitem as regras da LGPD aí para o processamento de dados pessoais. Então, para as empresas que usam dados pessoais, elas têm que começar a ser mais barato você ter o mínimo de dado pessoal possível e o mínimo necessário para você conseguir realizar o seu negócio, né? Para você conseguir vender seus produtos, para você conseguir realizar suas previsões, seus modelos de crédito, por exemplo. Então, agora existe uma tendência as empresas pensarem da outra forma. Ao invés de coletar o máximo de dados pessoais possível para depois ver o que dá para fazer com eles, agora o objetivo é qual é a menor quantidade de dado pessoal que a gente precisa coletar para continuar tendo o nosso negócio, para continuar sendo eficiente, para continuar entregando o nosso valor, né? Então, muda muito a forma de pensar, porque com a LGPD, você guardar dados pessoais é risco, é liability, né? Então, você tem que minimizar ao máximo a quantidade de dados pessoais que você está guardando. Perfeito. Falando de administração pública agora, como esse setor será impactado pela LGPD no que diz respeito, por exemplo, ao uso de dados pessoais pela segurança pública ou o próprio sistema de saúde? Tem um conceito muito importante aí na LGPD que eles chamam de hipótese de tratamento de dados, né? A hipótese de tratamento de dados nada mais é que a razão pela qual aquela empresa ou aquele serviço está coletando dados pessoais, né? E aí muita gente pode imaginar que sempre é necessário, por exemplo, o consentimento do cidadão para coletar os dados, né? Mas nem sempre. Na verdade, existem diversas hipóteses de tratamento de dados e muitas delas não necessitam consentimento do cidadão, né? Então, o consentimento é uma das hipóteses, né? Quer dizer, se você não cai em nenhuma das outras hipóteses que justifiquem o tratamento e processamento de dados pessoais sem necessidade de consentimento, então você sempre pode pedir o consentimento do usuário, informar o motivo do tratamento e deixar a descrição do usuário aceitar ou não. Eu falei isso porque o tratamento de dados pelo poder público é uma dessas hipóteses de processamento de dado pessoal que não requer consentimento do proprietário dos dados, né? Então, o poder público tem o direito de tratar dados pessoais pela LGPD, e a LGPD ela não disciplina os limites e a forma de tratamento de dados pelas entidades públicas, né? Parte-se do princípio aí que o governo precisa tratar dados do cidadão, é até uma das razões pelas quais a administração pública foi criada, quer dizer, o objetivo primário ali da administração pública é coletar dados do território e coletar dados da população para poder fazer a gestão dos recursos daquele local, daquele território, daquele terreno onde a administração, pelo qual a administração é responsável, né, e tal. Então, tá no próprio início da administração pública a coleta de dados do cidadão e do território, né? Então, a LGPD supõe que a coleta de dados pelo governo ela é autorizada, ela não necessita de autorização ou de consentimento do cidadão, e ela não disciplina, a LGPD menciona que esse tipo de tratamento de dado vai ser disciplinado em uma outra lei complementar. Então, ainda não está claro quais são os limites aí de tratamento de dados dos órgãos governamentais,
e aí, em particular, também a área da saúde que você citou. Agora, é diferente a saúde privada, né? Então, hospitais ou todas as empresas que atuam na área de bem-estar e saúde e que acumulam dados pessoais para fornecer seus serviços, para permitir que o cidadão tenha acesso a algum tratamento particular, esses essas empresas, hospitais, startups na área de saúde, elas tratam não só dados pessoais, como a LGPD também tem uma categoria chamada dados pessoais sensíveis, para os quais as proteções são ainda maiores e as restrições do processamento são ainda maiores. Então, essas empresas já devem se adequar ao tratamento de dados pessoais sensíveis, enquanto a administração pública ainda é assunto para uma lei complementar que ainda deve vir disciplinando os limites do tratamento de dados pessoais pela administração pública. Muito bem. Para finalizar, pensando de forma muito prática, quais seriam os passos para as empresas e as organizações, enfim, garantirem a segurança das informações que elas trabalham? A segurança da informação é um dos requisitos aí da LGPD, né? Então, parte do princípio que se você processa dados pessoais, dados particulares das pessoas, o mínimo que você deve fornecer é segurança nesses dados, ou seja, impedir o acesso aos dados, que os dados sejam guardados criptografados, uma série de medidas aí tradicionais da segurança de dados devem ser garantidas também para o processamento de dados pessoais. Mas, como eu disse, esse é apenas um dos requisitos. Tem diversos outros requisitos, né? Tanto de informação ao cidadão, de tratamento dos dados, o direito do cidadão, do proprietário dos dados, né? De corrigir informações a respeito dele que estejam incorretas, o direito de questionar, o direito de solicitar a exclusão dos dados pessoais, né? Então, tem diversos outros direitos aí que a LGPD admite ou regulamenta, né, do proprietário do dado, mas acho que assim, o primeiro passo para uma empresa se adequar à LGPD é fazer um estudo de impacto de privacidade dos seus produtos, né? Então, analisar para cada produto que a empresa desenvolve, que ela coloca no mercado, se esses produtos utilizam informações pessoais, quais informações pessoais são utilizadas, como esses dados pessoais são armazenados, quem tem acesso aos sistemas onde esses dados são armazenados, e aí fazer um estado, né, uma situação, né, um levantamento do estado atual da empresa em relação ao tratamento de dados pessoais. É importante também notar que esse processo não é pontual, né? Não basta você fazer esse estudo de impacto de privacidade uma vez e achar que resolveu o problema, que a empresa que ela tá respeitando a LGPD. À medida que os produtos evoluem, mesmo os processos evoluem, e à medida que as pessoas que trabalham então, quer dizer, à medida que a empresa muda ao longo do tempo, o acesso a esses dados pessoais pode mudar, a quantidade de dados que são processados pode mudar, a forma de uso desses dados pode mudar. Então, esse processo de avaliação de impacto de privacidade ele tem que ser cíclico e constante para que a empresa continue respeitando a LGPD, né? E aí cada empresa vai, a partir desse processo aí de avaliação de impacto de privacidade, ela vai determinar quais medidas devem ser tomadas, não só em termos de redesenhar produtos, mas também em termos de controle de acesso a dados, né, de segregação de informações de dados pessoais de outros dados que sejam processados pela empresa, né, de
controle de novos dados que sejam novos dados pessoais que sejam tratados, como isso é registrado, como que você controla o acesso até a existência desses dados, como você permite que o cidadão, que o proprietário dos dados solicite a exclusão desses novos dados. Quer dizer, uma empresa ela é dinâmica, os produtos que ela constrói evoluem, né? A própria estrutura da empresa evolui, os processos internos da empresa evoluem, e tudo isso tem impacto no tratamento de dados pessoais para empresas que tratam dados pessoais, né? Então, é importante que também essa avaliação seja feita periodicamente, de forma cíclica, para manter a empresa dentro da legislação. Muito bem, certamente esse é um tema muito interessante que ainda renderá muitos outros debates a respeito. Nós conversamos aqui com Roberto Spaces, cofundador e CEO da Cipópolis, sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Roberto, muito obrigado por compartilhar os seus conhecimentos aqui conosco. Imagina, Fabiano, espero que tenha sido interessante aí para quem ouviu. Como você disse, é um assunto gigantesco, assim, que tem repercussões em várias áreas daí da empresa, em várias partes da sociedade. Eventualmente a gente pode até depois aprofundar em alguns itens, mas eu espero que pelo menos para uma introdução aí a LGPD tenha sido interessante. Muito obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos. Então, é isso. Convido você a continuar a acompanhar o nosso podcast e também outros conteúdos relevantes sobre a tecnologia da informação no blog Insights, no site da Green14. Nós esperamos que você tenha gostado dessa edição. Muito obrigado e até a próxima.